Olá, meus queridos amigos das redes sociais, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Que essa semana seja uma semana repleta de bênçãos, que o Senhor Jesus ilumine seus lares, que Ele traga prosperidade, amor, paz, que vocês sejam abençoados. Amém? Eu quero trazer aqui para vocês algumas reflexões. Faz tempo que eu não faço vídeos, né? Quando eu faço, eu sinto aqui uma inspiração por Deus e quando Deus ele me revela algo, eu gosto de compartilhar com os meus queridos amigos das redes sociais. E a reflexão começa, eu tenho alguns textos bíblicos aqui para fazer essa reflexão, e o primeiro texto bíblico que eu quero compartilhar com vocês está lá no livro de Gálatas, capítulo 5, que diz o seguinte: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então tá, ele fala de escravidão e liberdade. Cristo nos chamou para a liberdade. Qual liberdade? E quando ele fala aqui, Paulo fala de escravidão, que escravidão é essa? Escravidão. Aí Gálatas, no mesmo capítulo, mas lá no versículo 13, ele nos diz o seguinte: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. A carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Ocasião à carne. Mas o que é essa tal de ocasião à carne? Vamos ver? A palavra nos diz, olha só, lá no capítulo 5, a partir do versículo 19, que diz o seguinte: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas também existem os frutos do Espírito, né? Quais são os frutos do Espírito? Vejam só. Amor, alegria. Lá no versículo 22 diz que os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, longanimidade, que é paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio dos seus desejos, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, quando a gente pensa em liberdade, e eu já fiz vários vídeos aqui falando sobre isso, nós pensamos que liberdade é fazer o que nós quisermos, né? Eu faço o que eu quero. Se eu faço o que eu quero, eu sou livre. Eu vou fazer o que eu quiser, eu sou livre. Eu não quero me submeter a nenhum tipo de lei, regra, seja lá o que for. Porque eu sou livre e eu faço o que eu quero. Mas aí Cristo fala que se você faz o que você quer, você não é livre. Por exemplo, se você fuma, se você bebe, ou se você tem algum outro tipo de vício, e esse vício te domina e você não consegue dizer não para esse vício, você não é livre. Por isso que ele diz que as obras da carne são conhecidas. E são essas aqui: prostituição, impureza, lascívia. Né? Então, porque a gente pensa, nossa, olha, eu faço o que eu quero, eu sou livre, eu fico com quem eu quero, eu faço sexo com quem eu quiser, eu sou livre. Isso não é liberdade, isso é escravidão. Por isso que ele disse, olha, não deem ocasião para a carne e não voltem
a ter esse jugo de escravidão. Não seja escravo dos seus desejos e dos seus vícios. Não seja escravo daquilo que te domina. Entenderam o conceito de liberdade? Daí, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, né, olha só o que o texto nos diz. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por quê? Porque os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, que são soberbos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, sem domínio das vontades, né, dos desejos, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Porque, gente, o pecado, não sejamos hipócritas, o pecado ele é prazeroso, ele nos dá prazer. Mas o pecado é ilusório, é uma ilusão. A princípio ele nos dá prazer, porque nós somos criados, quando Deus nos criou, ele nos criou com uma estrutura no nosso cérebro, nós temos uma estrutura no nosso cérebro chamada de sistema límbico. Esse sistema límbico ele é responsável por liberar algumas substâncias que nos dão prazer, como dopamina, serotonina e outras substâncias, né? E quando nós praticamos alguns desses atos aqui, desses conceitos que a Bíblia nos apresenta, que são as obras da carne, essas substâncias são liberadas. Mas elas nos dão prazer a curto prazo. Por isso que pessoas que usam drogas, por exemplo, né, usam drogas, fazem sexo, enfim, tem diversos outros tipos de prazeres, tipos de vícios, desculpa, buscam esses prazeres depois, imediatamente. Posteriormente, eles buscam esses prazeres porque é gostoso, né? É agradável, mostrar sensações agradáveis. Eu mesmo, né, já busquei por muitas vezes sexo, drogas, né, prazeres nas bebidas. E se eu não vigiar, eu caio, porque eu sou fraco ainda, eu sou falho. Eu busco essa força em Cristo, né? E eu já fui do mundão. Hoje eu estou na igreja, mas eu já fui do mundão. Mas ainda luto contra. Né? Eu sempre falo aqui, né? Sempre faço esses vídeos. Eu ainda luto contra a minha natureza. Né? Eu conheço a minha natureza. Eu me conheço. Eu sei muito bem quem eu sou. E se eu der vazão para minha carne, eu caio. Então eu preciso vigiar. Eu preciso buscar em Jesus, porque foi Jesus que nos chamou para a liberdade. Lembram? Jesus nos chamou para a liberdade, que eu consigo dizer não para aquilo que me faz mal. Então, quando eu percebo que eu estou vulnerável, eu já faço uma oração sincera a Cristo. Cristo, eu estou com vontade de pecar. Eu estou com vontade de procurar tais prazeres, mas Ele me chamou para a liberdade. Então, obviamente, Jesus nos dará a força para que nós possamos dizer não para aquilo que nos faz mal. Ou vai me dizer que quando você fuma excessivamente, aquilo te traz prazer, mas daqui a pouco você sente uma angústia, você quer fumar de novo. Bebida é a mesma coisa. Eu quero um happy hour, eu quero ter momentos agradáveis com os meus amigos, quero uma bebida. Se não tiver bebida, não tem graça. É um tipo de vício, é um tipo de costume, é um tipo de vício, né? Drogas, cocaína, por exemplo. A pessoa sempre está buscando a cocaína porque libera dopamina, libera essas substâncias do bem-estar. Então, vocês conseguiram entender qual é o conceito de liberdade que Cristo nos propõe e o conceito de liberdade que o mundo propõe? Né? Que é isso aí, ó, prostituição,
sexo, bebida, desobediência, é eu fazer o que eu quero, né? Meu corpo, minhas regras, e eu não tô nem aí para que vão pensar. E é isso, né? A gente pensa que isso é liberdade, isso é escravidão, né? Aí, olha que interessante o que o livro de Romanos, que é o último livro que eu vou compartilhar aqui com vocês, 9 capítulo 9 versículo 20 nos diz. Olha que interessante. É Deus dizendo. A soberania de Deus, né, é surpreendente. Deus nos diz o seguinte: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto, né, a criatura, porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro, Deus, direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso, para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou muita longanimidade, paciência, os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas de sua glória em vasos de misericórdia, para a glória preparou de antemão os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então, assim, às vezes nós nos questionamos: por que eu nasci assim? Por que eu nasci negro? Por que eu nasci com o cabelo enrolado? Por que eu nasci branca? Por que eu nasci com o nariz assim? Por que eu nasci assim? Por que Deus me fez assim? E aí nós começamos a entrar, nós começamos a nos... na verdade, a gente começa a ter alguns pensamentos perigosos, nocivos, que nos direcionam a comparações. Por quê? Porque a gente começa a fazer as comparações, né? Nós começamos a nos comparar com as outras pessoas. Nossa, mas a fulana ali, o fulano tem um corpo tão perfeito e eu não tenho. Nossa, fulana tem um cabelo tão bonito, fulano tem e eu não tenho. Nossa, fulano tem tantos talentos e eu não tenho. Nossa, fulano tem tanta influência e eu não tenho. Gente, mas cada um é singular. Você tem os seus dons, e muitos ainda que você nem descobriu, mas que você descobrirá, eu tenho certeza. Você foi criado exatamente do jeito que Deus quis que você fosse. Por quê? Porque Deus tem diferentes propósitos para cada um. Você foi chamado para uma função específica. Você precisa descobrir qual é a sua missão e a sua função, a sua missão e o seu propósito. E parar de fazer essas comparações com as outras pessoas. Porque senão você se frustra. E aí você vive frustrado. Fulano conseguiu e eu não consegui. Fulano tem e eu não tenho. Fulano é daquela forma e eu não sou. Por que eu sou assim? Eu sou um erro mesmo, né? Eu sou todo errado. E aí você começa a se frustrar tanto e você começa a entrar nesses processos de depressão, né? Você começa a desenvolver transtornos de ansiedade. Isso não é legal, porque Cristo nos chamou para a liberdade. Então, resumidamente, como eu sempre disse aqui nos meus vídeos, liberdade é quando eu consigo dizer não para aquilo que me faz mal e eu consigo dizer sim para aquilo que me faz bem. Deus tem muitos conceitos e muitos conselhos que eu tenho certeza que se você seguir, se você obedecer, na verdade, né, aquilo que Deus propõe, os estatutos de Deus, você será feliz, uma pessoa muito mais feliz.
Eu demorei para entender isso. Sou fraco ainda e luto contra muitas tendências. Né? Posso cair? Posso. Mas isso me define? Isso me rotula como um perdedor? Claro que não. Porque eu acredito em Cristo, converso com Cristo, creio no seu poder transformador. E se eu creio em Cristo, meu filho, eu sou mais que vencedor e você também. Então que nós possamos crer nessa liberdade que Cristo nos dá e que nos chamou para a liberdade e que não nos submetemos a esses desejos estranhos que nós temos para que nós não caiamos nesse jugo de escravidão, que seja ele qual for, né? Essa escravidão, né, que Gálatas diz que são vícios, conceitos, filosofias e, enfim, filosofias, desejos que nos escravizam, certo? Espero que vocês tenham compreendido e até uma próxima. Uma boa noite e que Deus esteja com todos vocês. E uma boa semana. Amém. Tchau, tchau.